Olá, tudo bem? Jaqueline por aqui. Estamos descobrindo Lucas aos domingos, às 9h30 da manhã. E durante a semana a gente revisa um pouquinho para que você possa meditar na palavra. E hoje nós vamos estudar Lucas 5. Estudamos na segunda um pouquinho sobre a tentação de Jesus, sobre ele não ter sido aceito em Nazaré. E vamos lá para Lucas 5 agora. Versículo 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E aqui uma curiosidade, se você olhar nos outros trechos, talvez você leia Mar da Galileia. E por que essa diferença? Porque Lucas era um homem estudado, viajado. Então Lucas sabia que ele não era um mar, mas um lago. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Ele então viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o outro lugar, mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Lembrem-se, Simão era pescador, ele sabia pescar, ele era um profissional. E olha que interessante, Jesus usou o barco dele para pregar. Jesus quer usar o seu trabalho para alcançar outras pessoas, o seu barco. Porque trabalhamos em locais que não são a igreja, não significa que nós estamos dando menos glória a Deus. Aonde estivermos, Jesus pode nos usar para que a sua pregação aconteça. E no versículo 5 ele responde: em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa palavra lançarei as redes. Eles obedeceram a Jesus. Você está pronto para obedecer a ordem de Jesus, mesmo que você tenha pescado a noite inteira já? Ir lá e fazer de novo? Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e a rede deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de outros barcos para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. O encontro com Jesus vai gerar arrependimento no nosso coração, vai escancarar o nosso pecado, mas vai gerar perdão. Então vai nos gerar um chamado, porque Jesus não chama a gente para esquentar banco, e daí a gente vai deixar tudo para servir Jesus. Você já teve um encontro com Jesus de verdade? Aquele em que você caiu aos seus pés dizendo: Jesus, esse é o meu pecado, me ajuda, me perdoa, qual que é o seu chamado para mim? Abandona tudo e o seguiu? E então, aqui Simão começa a seguir Jesus, que Simão é o que a gente mais pra frente vai conhecer como Pedro, né? E a história segue. Jesus vai então lá no versículo 12 e entra numa cidade em que havia um homem com lepra. E se você já estudou o Velho Testamento, alguém com lepra deveria ficar isolado, não poderia encostar em ninguém, porque quem encostasse em alguém com lepra ficaria impuro. E esse homem chega para Jesus e ele fala: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, o tocou. Ou seja, Jesus ficaria impuro pela lei. Mas Jesus diz: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. E Jesus ordenou-lhe que não lhe contasse isso a ninguém. E acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote. Por quê? Porque essa era a lei. Quando a pessoa ficava curada de uma doença de pele, ela teria que ir até o sacerdote para que ele dissesse que ela então poderia voltar a ser pura. Jesus cumpre a lei aqui. Agora, quando chegou alguém doente e imundo, ao invés de deixar Jesus sujo, Jesus torna essa pessoa pura. Se você tem vergonha do seu pecado, se você não quer chegar à igreja, não quer orar porque se sente sujo e quer corrigir alguma coisa antes de se achegar a Jesus, entenda que você pode chegar do jeito que você está e Jesus vai te limpar. E Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava.
Na primeira aula, o trecho que eu queria que a gente meditasse é quando Maria fala que o Senhor faça comigo aquilo que o Senhor quer, né? E essa semana o trecho que a gente quer meditar é: Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Depois de uma noite inteira de curas, ao invés de sair ali fazendo propaganda de tudo que aconteceu, ele foi para um lugar solitário. E aqui de novo, Jesus procurava estar com seu Pai, porque ele precisava de mais poder, porque ele queria alguma coisa? Não, porque ele queria a presença de Deus. Você jejua e ora quando está com problema, quando tem alguma coisa à frente que vai te desafiar, ou você jejua e ora porque você quer passar tempo com Jesus e com Deus? Então a gente continua para a cura de um paralítico em Cafarnaum, lá no versículo 17, aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achando ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Isso que é discipulado de verdade, é fazer tudo para que os seus amigos estejam perto de Jesus. Um discipulado, um amigo de verdade em Jesus, não é aquele que vai ouvir as suas dores, os seus pecados e vai ficar quieto. É aquele que vai dizer para você que você precisa orar, precisa jejuar, precisa se consertar, porque o importante é estar na presença de Jesus. E os escribas e fariseus começam a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles. A gente estudou sobre discernimento de espírito, né? Sobre os dons. Aqui a gente vê Jesus agindo nos dons, conhecendo os pensamentos deles. Jesus fala: o que então é mais fácil? Dizer que os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande. Jesus não fala o que é mais difícil, ele pergunta o que é mais fácil. O que na sua mão hoje parece impossível? Você já colocou na mão de Deus? Qual é o seu pecado que você acha que é impossível? Você já colocou no altar para Deus? E a gente continua então aqui com o chamado de Levi, que Levi é Mateus, tá? Lá no versículo 27, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. O publicano, ele era um traidor, porque ele era um judeu que estava cobrando impostos do judeu para o povo romano. Então, o povo detestava os publicanos e os viam como um traidor. As pessoas não chegavam perto, eles ficavam longe. Jesus vai ali e chama um publicano. E ele disse: siga-me. Ele se levantou, deixando tudo, e o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus não está em busca de pessoas perfeitas. Jesus está em busca de pessoas que reconhecem que são pecadores, que precisam dele e que estão buscando a Jesus. Você reconhece que precisa dele? Se você reconhece, ele está aqui para você. Então a gente tem a questão do jejum. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar.
Porque vão jejuar, porque era um mandamento. O jejum aqui é muito interessante, porque a gente não jejua como uma moeda de troca, como barganha, como simplesmente para cumprir uma regra. Nós jejuamos como uma expressão de saudades para com Jesus. É uma forma de dizer: Jesus, eu sinto sua saudade, eu preciso de você, eu quero estar mais perto de você. Eles irão jejuar. E é por isso que até hoje nós jejuamos. Se você nunca jejuou, fale com alguém que é crente há mais tempo, fale com o pastor, com a pastora, comigo. O jejum faz parte da nossa vida como cristãos e ele é importante para que, não para que a gente barganhe com Jesus, mas para que a gente fique mais próximo dele. Jesus então depois conta uma parábola, mas aqui é Lucas 5. Leia com calma, a gente tem curas, a gente tem chamado de Levi, mas a gente tem aqui principalmente o trecho que eu quero que você medite. Jesus saía para lugares quietos para orar e estar com Deus. Que você possa nessa semana procurar lugares quietos para estar com Deus. Entrar no seu quarto ali, procurar o secreto. Quando a gente entra no quarto, isso é um ato de separar um tempo para Deus, para que daí Deus possa falar conosco. É um prazer estudar Lucas com você. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo no seu vídeo. Traga no domingo às 9h30 da manhã e juntos vamos estudar Lucas. Vamos descobrir Lucas, para que sejamos transformados pela palavra de Deus, cada dia mais parecidos com Jesus e cheios do Espírito Santo. Nos vemos domingo às 9h30 da manhã. Até mais!